Acabou as férias, né? E vamos voltar a temas difíceis, chatos. Desliga o celular, Tatiana! Eu e a Tati, a gente tem a sensação, né, Tati? É. Você nem sabe o que é. A gente tem a sensação de fala... derretimento. Você não sabe o que eu vou falar. Você tá concordando? A gente tem a sensação que tá muito difícil comentar sobre as coisas que estão acontecendo, mas tá muito difícil não comentar também, né? E aí tá muito difícil não comentar sobre essa intervenção militar aí, cometida pelo Temer. É que eles estão falando, né? que não é uma intervenção militar, né? É uma intervenção civil. Eu ouvi na Voz do Brasil, que eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que ouve. Eu acho que é. Que é uma intervenção civil, mas que está sendo comandada por um militar. O problema é isso, é a militarização de um posto que é civil, de fato, né? Mas a gente queria não comentar especificamente sobre a intervenção, até porque a gente não somos as pessoas mais especializadas nisso. O que a gente vai fazer vai repetir coisas que a gente leu e vocês podem ler as coisas, né? Mas falar um pouco sobre segurança pública. O que a gente acha. O que a gente acha, também não como especializada, é um canal de generalidades mesmo, né? É o Mundo Segundo, Ana Rocha. Sim, é o Mundo Segundo eu mesma e a Tati. Acho que a primeira coisa disso é que eu acho muito estranho esse mundo, que não é o meu, que as coisas são segmentadas, né? Então você tem um problema de segurança pública que é tratada só como segurança pública, só essas duas palavras articuladas e não como uma conjuntura de fatos, né? Feita de uma forma que é a violência combatendo a violência, que é bastante o que acontece no Rio de Janeiro já há bastante tempo, com todas essas intervenções ostensivas, né? Vira uma coisa meio tropa de elite, de aparecer, de grande, de subir morro, desce morros, midiáticas, muita mídia em cima e que de fato não resolve. Se fosse para resolver, já tinha resolvido. Quando você olha para um problema dessa magnitude como a segurança pública, dessa maneira muito segmentada e muito simplista, você acaba fornecendo soluções que são simplistas também. Então, veja, a segurança pública, como eu resolvo? Aumentando o contingente de polícia, de arma, ou fazendo o cidadão se armar. Entende? Tem um conjunto de discursos que se armam em torno dessa visão simplista. Quando os maiores especialistas em segurança sabem que, para combater a violência, é claro que precisa ter um componente repressivo da violência. Sim. Ninguém está falando de um mundo sem polícia. Existem pessoas que, se cometem crimes, devem ser punidas. Sim, sim. Ponto. Nem todo crime cometido é resultado. Não existe uma relação de causalidade direta entre pobreza e a violência. Porque senão você desqualifica toda pessoa pobre como um potencial bandido. Não, mas e a gente sabe, inclusive, que o problema não são os bandidos pobres, né? O problema são os bandidos ricos, inclusive a quadrilha que tinha que ser desarmada não é, né? Porque essa intervenção, ela tem cor e classe. Exatamente. Né? Eu acho muito esquisito quando a gente fala de segurança pública, só que esse público que tem que estar seguro é um público muito específico. Não é todos nós. É uma classe média alta. A repressão vai em cima dos pobres, dos negros, como sempre foi. E aí, que público que tá seguro com isso, cara? Se a gente vai falar de violência sem falar de combate à desigualdade, não tem sentido isso. Um texto que rolou há uns 2 anos atrás, assim, de um cara falando, acho que ele tava na Alemanha, e ele na Holanda. Por que eu posso abrir o meu laptop? Ainda você fala laptop? Notebook, vai. Notebook. Por que eu posso abrir o meu notebook num café ou no ônibus e deixar aí e ninguém vai roubar? Porque ele limpa a própria privada. Porque a diferença que tem entre um trabalhador de um emprego não qualificado, digamos assim, né, sem curso superior e tal, e o de curso superior é muito menor do que a diferença que tem aqui. Por que eu, não tendo propriedade nenhuma, tenho que preservar o direito do outro ter propriedade? Porque esse é o raciocínio por trás da violência. Eu não tenho nada, eu sou um fudido, mas eu não posso roubar o outro porque ele tem direito à propriedade. Eu não tenho. Por que o outro tem e eu não tenho?
Se a gente não olha pra isso... E isso é um tipo de violência. Isso não tem a ver com violência de gênero, não tem a ver com racismo, não tem, que são outros tipos de violência. A gente tá falando disso, mas a intervenção não tá falando de vamos combater a violência de gênero também. Não tem nada a ver com isso. Então, porque o que eu acho interessante de pensar nisso você tá falando, tem a questão da desigualdade social e tem uma outra questão que é, se você pensar, por que será que um jovem opta, porque eu acredito que é uma opção, né? Eu não acredito num determinismo, só porque eu estou aqui neste meio eu vou me tornar um traficante, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito numa escolha. Agora a pergunta é, por que caçamba um jovem escolhe uma vida curta, breve, ruim, cheia de coisas que são terríveis, ao invés de escolher uma vida de estudo ou de... Por quê? Não é à toa. Mas é porque quando a gente fala de escolha aí, a gente tem que pensar no leque de possibilidades que ele tinha. O sujeito para quem eu dou aula na escola privada, ele tem um caminho a seguir, ou ele vai ser herdeiro de alguma coisa, ou ele vai ganhar o carro quando entrar na faculdade, ou ele vai entrar na faculdade, vai ganhar o salário e parcelar o carro em 60 vezes, e ok. Qual é a possibilidade que esse outro sujeito que está sem condições e está numa situação de desigualdade muito brutal, qual é o caminho dele? Ou ele tem um poder de resistência fudido, ou ele vai na onda. Então, aí não é uma escolha, Tati. Aí não é uma escolha, porque se a gente vai para o essencialismo da escolha, eu acho que a escolha de fato é o cara que se mantém impávido perante tanta coisa. Eu não sei se eu consigo cair nessa da escolha. Acho que tem um mínimo que é a escolha aí. O resto é violência que o cara sofreu também. E aí, claro, que eu vou ouvir um monte de crítica de você, mas por quê? Assim, tem gente honesta assim. Claro que tem gente honesta. Não, o que eu quero dizer, quando eu falo da escolha, Ana, é que você vai nos morros, né? Você está nas periferias, a maciça parte das pessoas que estão ali são trabalhadores. São honestos, sim, ou seja... mas Tati, assim como você vai na escola particular, qualquer escola particular, tem um menino que a classe média está traficando. A questão é muito mais complexa. Então, mas o que eu Se a gente for falar de desmonte do tráfico, tinha que começar a desmontar os partidos políticos, os donos de helicóptero. A gente tem que começar a desmontar o consumo de droga. O consumo de droga. Um boicote que eu acho interessante para fazer quebrar as políticas é todo mundo parar de cheirar. Faz greve de cocaína, entendeu? Ninguém mais compra, aí quebra. Que é um boicote que vale a pena, boicota a droga. Para todo mundo de cheirar. Quebra. Quebra o tráfico. Quebra o tráfico, quebra o... Não vou citar nomes. Quebra os políticos que vivem disso. Porque se a gente não olhar e fala assim, vamos desmontar as quadrilhas, tem que desmontar a quadrilha do cara que tá propondo desmontar a quadrilha. Porque o cara é de uma quadrilha. Uma quadrilha que assaltou o país. Mas quando eu tava falando de escolha, é isso. Eu tenho medo da gente fazer uma espécie de determinismo do meio, sabe? Porque senão eu desqualifico as escolhas possíveis de quem tá lá, na pobreza. Mas o meu problema com a escolha é quando a gente fala da escolha, a gente pega um ser humano neutro, como se existisse um ser humano neutro, assim, entendeu? O ser humano que acabou de nascer, nasceu agora... a tábula rasa. Entendeu? E aí o cara vai ter, assim... Quando a gente vai ler Brecht, o Brecht é sobre isso. O Brecht é sobre isso. Como que uma pessoa faz escolhas que parecem estapafúrdias, mas que o meio justifica, a situação justifica. A situação, a classe da pessoa, o homem como ser social vai determinar qual que é a escolha dele. Porque senão eu quero ver eu e você lá no morro fazendo nossas escolhas intelectuais de ler, Não é diferente, a gente tem que entender também. O tipo de escolha que você pode fazer é diferente, mas o cuidado que eu tô tendo aqui é dizer que não é todo jovem da favela que é traficante. Não, claro que não. Não é todo jovem que vai... Inclusive, não é a grande maioria das pessoas que moram em comunidades não são traficantes, não estão ligados, são mais... vítimas de uma violência. Que daí vai vir dos dois lados. Que vai vir dos dois lados agora, bicho. Que vai vir dos dois lados agora. Exatamente. Entendeu? E essas pessoas que vão tomar no cu.
Essa intervenção militar, ela abre brecha, assim, eu já falei faz tempo que ditadura não tem estreia, mas tem alas, digamos assim. Quesito evolução da ditadura tá ok, nota 10. Pensando que daqui a uns anos vai ter uma série a lá Pablo Escobar, sabe? Tipo Narcos. Sobre esse momento, assim, porque chegou num delírio que... Você assistiu o Narcos? Assisti. Você olha e fala, gente, como é que chegou o Pablo Escobar chegou nesse ponto? Candidato à presidência da República. Candidato à presidência da República. Não vou fazer nenhum paralelo, façam vocês se são inteligentes o suficientes pra pensar no que eu tô pensando. A outra coisa que eu fico pensando é... Sabe os Intocáveis? De como, a história de como pegaram o Eliot Ness pegou o Al Capone. Pegou o Al Capone. O Al Capone, ele foi preso por sonegação de imposto. Não foi pela máfia, né? Então, assim, como é que pega esses caras? Se conseguir pegar, porque aqui, bicho, tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado. Enquanto não for pro topo de cima. Né? Pro topo de cima, obviamente. Então, mas quando tava chegando no topo, rolou um golpe. Com o Supremo, com tudo. A questão é essa. É um pactão pra abafar. Aí se escondem helicópteros, se escondem aeroportos, se escondem os caras que estão liderando isso aí. Porque sem a conivência de gente, peixe grande... Não existe tráfico no morro, né? Não existe tráfico no morro. Por isso que a coisa não é simples, não é botando mais polícia que resolve violência ou armando a população. Essa violência que está se pretendendo combater dessa forma, essa violência do tráfico, é assim, a gente tem que começar a apresentar oportunidades para pessoas não entrarem no tráfico. Vamos ganhar dinheiro. Porque não é uma questão de escolha. Não é só de escolha. A escolha nesse caso então, é mínima. Vamos colocar isso. Não é só uma questão de escolha. Não é só uma questão. Se você tem um cardápio mega variado, tem que aumentar esse cardápio. A gente estava começando a aumentar esse cardápio, né? Pois é. A gente estava começando a ter mais vaga em universidade pública, a gente estava começando a ter mais acesso Mas a não é universidades. por 20 centavos, né? Eu queria fazer mais um comentário. Essa fala do general lá falando que tem que garantir que não tenha mais uma comissão da verdade para o trabalho deles funcionar, tem que se garantir que não haja mais uma comissão da verdade. Gente, isso é uma frase assim, para quem não sabe, a comissão da verdade foi uma comissão que foi analisar os atos abusivos da ditadura militar e que levantou um monte de ato abusivo. E quando o cara fala isso, o que ele tá dizendo no fim? Ele tá dizendo que eles vão pegar pesado que nem a ditadura militar pegou. Então, quando eu falo que ditadura não tem estreia, é disso que eu tô falando. Não é gostoso falar, eu te disse, não disse. Eu queria dizer mais uma coisa. Tem novidades, né? Tem novidades. Uma linda novidade, Ana Rocha. Novidade. Maravilhosa. E convidar todo mundo pra ir. Provavelmente esse vídeo vai sair antes, né? Quinta-feira, às 5 da tarde, eu e Fernando Moraes, Caixa Preta, ao vivo, no Nocaute. Eu ainda não sei, na verdade, se vai ser pelo Facebook, pelo YouTube, mas vai estar lá no Nocaute. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver Ana Rocha sem edição. Ai, Tati, você me lembrou disso! Isso aí. E o canal continua, quem quiser apoia o canal. Voltamos. Claro que continua, né? Você não ia dar notícia de que não continua assim. Tati, eu queria te dizer que bem, o gato subiu no... Eu te troquei pelo Fernando Moraes. Eu trocaria você pelo Fernando Moraes. Se eu fosse você, eu me trocaria pelo Fernando Moraes. Não, são interlocuções diferentes. Eu não tenho barba. Nem fuma charutos. E nem conhecia o Fidel.